Graça e paz, meus irmãos. Uma boa tarde a cada um de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí com cada um de vocês. Clamamos pela presença do Espírito Santo nesse devocional, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de hoje vai estar em Lucas, capítulo 5, no versículo 31. O tema do devocional de hoje é Jesus nos chama ao arrependimento. É uma palavra que pessoalmente gosto muito dela, já ministrei uma outra vez e ela me toca muito, não porque ela me conforta, mas porque ela me confronta. Não é uma mensagem para massagear, é uma mensagem de confronto. Por quê? Porque ela nos faz nos lembrarmos quem somos. Somos pecadores. Somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Então vamos fazer a leitura, irmãos. No contexto, Jesus havia chamado Levi, que era um publicano, para segui-lo. Venha, Levi, siga-me. Levi viria a ser conhecido como Mateus, o apóstolo de Jesus Cristo. E Jesus foi muito criticado na hora, porque Levi ele era um cobrador de impostos, um publicano. E um publicano era um judeu que cobrava impostos a Roma. Então ele era tido como um pecador, porque eles roubavam, eles tiravam impostos dos pobres. E Jesus chama ele. E quando Jesus é questionado, Jesus responde. Ali no versículo 31, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu gosto de analisar esse versículo por dois contextos. Um, analisando internamente, e dois, analisando externamente. Um, quando eu olho para dentro, quando eu analiso esse versículo em mim, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quando eu olho para mim e me coloco em uma posição de santidade, quando eu me coloco numa posição de julgamento aos meus irmãos, eu me analisando, me confrontando, quando eu digo eu estou bem, eu estou, nossa, maravilhoso, eu não peco, não tenho pecado, eu tô 100%, tô seguindo assim, ó, Jesus deve estar orgulhoso de mim. Quando a gente se coloca nessa posição, é o mesmo que dizer: Senhor Jesus, o Senhor não veio para me chamar. Porque se quem está com saúde não precisa de médico, e o Senhor veio para chamar pecadores e não justos, se eu sou justa, então eu não preciso do seu chamado. E eu gosto de analisar isso dessa forma porque isso me faz lembrar de como eu sou dependente de Jesus. Se eu consigo algo em oração, se eu consigo algo em jejum, é pela graça, não é pela minha força. Então eu preciso sempre me colocar na posição de pecadora. Eu não estou dizendo que nós precisamos pecar para afirmarmos que necessitamos de Jesus. Nós precisamos buscar a santificação. Mas existe algo que nós precisamos compreender. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Eu posso passar um dia e não olhar pornografia. Eu posso passar pelo dia e não fazer nenhuma fofoca. Eu posso passar pelo meu dia, semana, meses, anos, sem nunca me rebelar, sendo submissa, sem ser grosseira, sem julgar, apontando o dedo ou discutindo. Eu poderia fazer inúmeras coisas boas. Ainda assim, todos os dias eu preciso dobrar os meus joelhos e pedir perdão, porque a minha natureza é pecaminosa. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso e eu queria trazer esse texto também para vocês. Talvez fique um pouquinho, alguns minutinhos a mais, mas eu acho importante nós analisarmos esse texto. Ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 18 e 19. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer,
esse eu continuo fazendo. Às vezes a gente até tenta fazer o bem, mas a gente não consegue. O mal a gente consegue fazer muito bem. Sabe o que falta? Dependência. Dependência no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, analisando o devocional para trazer hoje, eu fiquei pensando em algumas coisas. Eu vou jejuar então, e aí eu vou conseguir alcançar essa santificação. Só que o jejum ele sacrifica a carne. Se eu sacrifico a carne, se não fosse o Espírito de Deus, eu estaria só esvaziando um templo para nada habitar nele. Eu estaria matando a minha carne, abrindo um espaço para nada habitar. Mesmo quando eu jejuo, é o Espírito de Deus que se fortalece em mim, não sou eu. Quando eu oro, se a minha adoração ela não é voltada a Deus, e Deus responde com sua força, com a manifestação do seu poder, com a manifestação da sua glória, minha oração seriam palavras vazias. Não vem de mim. Não sei se vocês conseguem compreender esse exemplo que eu dei para vocês do jejum e oração, mas o que eu quero dizer é que mesmo quando eu oro, mesmo quando eu jejuo, não sou eu, não é na minha força, a minha dependência ainda assim é em Jesus Cristo, a minha dependência é no Senhor. Nada de bom vem da nossa carne, o que temos de bom vem do nosso espírito. E essa análise que eu fiz com vocês, como eu disse, eu gosto de analisar esse versículo em Lucas, no capítulo 5, interna e externamente. Analisando internamente, quando eu faço isso, eu me coloco no meu devido lugar de pecadora, de dependente. E aí quando eu analiso externamente, eu entendo que meus irmãos também são pecadores. Eu entendo que estamos todos juntos em uma igreja não formada por santos, buscado um povo separado. Nós somos um povo separado, povo santo no sentido de sermos separados. Mas nós estamos ali, pecadores pela nossa natureza, buscando todos juntos a salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu preciso compreender que lá na igreja eu vou ter conflitos, eu vou ter diversos atritos, eu vou ver pessoas caindo, eu vou ver pessoas pecando, eu vou ver pessoas errando. E ainda assim, eu preciso estender minha mão, eu preciso ajudar e eu preciso amar. Porque ali é lugar de gente pecadora, mas também é lugar de gente que está buscando. Gente que está buscando ser melhor em Cristo Jesus. Eu não posso querer me apartar desse povo. Eu não posso querer me apartar da igreja de Jesus, porque eu não estou contente com irmãos. Então eu gosto desse versículo porque ele me confronta e me faz analisar o meu pecado, eu e a minha dependência no Senhor. E ele me faz olhar em volta e ver que somos todos iguais, que nós estamos todos no mesmo barco e que sair, fugir, me isolar não é uma opção sadia. Eu não posso fazer isso, porque eu nego que o meu irmão também tem um chamado em Jesus Cristo, que Jesus também chamou o meu irmão. Quando eu quero que o meu irmão seja santo, quando eu quero que o meu irmão não erre, quando eu exijo dele a perfeição. Quando eu exijo do meu irmão a perfeição, do meu irmão, da minha irmã, quando eu exijo deles a perfeição, eu nego que Jesus Cristo também chamou ele. Se chamou ele é porque ele também tem uma natureza pecaminosa, ele também tem as suas lutas, ele também trava as suas batalhas entre carne e entre espírito. Então nós precisamos, eu até anotei isso, refletindo, para aceitarmos a dependência em Cristo, nós precisamos aceitar nossa fraqueza, nós precisamos aceitar o pecado em nós. Nada é na nossa força, não existe meio termo, até aqui eu consegui, a partir daqui Jesus Cristo consegue. Ou nós nos entregamos inteiramente e aceitamos que é tudo na força dele, por ele, para ele, ou nós não estamos em Cristo. Não, Jesus ele não nos ajuda a sermos salvos. Ele nos salva inteiramente pela misericórdia, pelo sacrifício dele, pelo sangue derramado dele. Nós não conseguimos nem um terço da nossa salvação sozinhos. É tudo sobre ele.
É tudo sobre Ele. Eu acredito, irmãos, que meditando nesse versículo, a gente consiga aceitar muitas coisas em nós. Quando eu medito nesse versículo, eu entendo quando o apóstolo Paulo, por que ele se coloca tão para baixo, vamos dizer assim? Por que ele diz não existe nada de bom em mim, tudo que eu tenho de bom em mim é em Cristo? Porque ele entendeu que a dependência tem que estar em Cristo Jesus. Porque se nós tentarmos sozinhos, nós não vamos conseguir, porque a nossa natureza é má, a nossa natureza é pecadora. Ali no texto de Romanos, se formos continuar a ler, ele vai dizer que nós fomos comprados, a nossa carne, ela foi comprada pelo pecado, mas a nossa mente por Jesus Cristo. Então, de forma consciente, mesmo se a nossa carne ela quer fazer o mal, a nossa carne tem uma tendência ao pecado. E mesmo tendo o sentimento, a vontade de pecar, eu preciso de forma consciente ir para o caminho do bem, fazer o que Jesus Cristo faria, mesmo que a minha carne naquele momento não aceite. Isso é batalha espiritual, isso é batalha entre carne e espírito. E para nos fortalecermos, nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus, não é na nossa força. Então a recomendação que eu deixo para você: se renda inteiramente aos pés de Jesus. Aceite que Jesus tem nos chamados porque somos pecadores. Então vamos nos aceitar como pecadores, não vamos aceitar o pecado. O pecado nós devemos rejeitar, mas nós temos que aceitar que nós somos pecadores, porque se nós não nos colocarmos nesse cenário de pecador, se não aceitarmos a nossa condição pecadora, nós estamos dizendo: Jesus, eu não preciso do seu sacrifício na cruz. Eu não preciso do seu sacrifício. Então vamos tomar cuidado quando nós acharmos que nós estamos santificados demais. Vamos tomar cuidado quando nós acharmos que nós não estamos pecando, porque por si só isso já é pecado. Quando nós dizemos: eu não tenho pecado, eu não pequei, eu estou limpo inteiramente, eu não tenho essa natureza pecaminosa em mim, eu estou dizendo que eu não preciso do sacrifício de Jesus. Entendam que é diferente a natureza pecaminosa, nós nascemos com essa natureza pecadora, e a prática do pecado. Eu preciso renunciar à prática do pecado, mas eu tenho que aceitar que eu sou pecador e todos os dias pedir perdão. Ele fala que ele vem chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependimento tem que ser diário. Todos os dias eu preciso pedir perdão, porque todos os dias eu peco. E se eu não me rendo ao pecado, eu ainda preciso pedir perdão pela minha natureza pecaminosa. Amém? Irmãos, espero que a palavra de hoje ela transforme. Eu sempre peço isso. Que a palavra ela te transforme em algum sentido, que ela traga luz a algum lugar onde havia trevas, que ela traga no teu coração, que o Espírito de Deus revele no teu coração algo que precisava ser revelado. É isso aqui, eu tô fazendo isso, preciso pedir perdão e preciso me corrigir. Em nome de Jesus, que seja para melhorarmos em Cristo Jesus, na força, na dependência dEle, porque Ele nos chamou. Somos dependentes dEle. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos agradecer o devocional de hoje. Amém? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, Deus Altíssimo, Soberano Deus, te agradecemos por essa palavra, Pai, tão linda. Uma palavra de confronto, mas ao mesmo tempo uma palavra tão amorosa, onde o Senhor deixa claro, Pai, que mesmo sendo pecadores, o Senhor vem para nos chamar, o Senhor nos chama ao arrependimento, o Senhor nos chama para a salvação, Pai. Te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu amor.
Te agradecermos por ter nos aceitado como filhos, Pai. Por nos corrigir todos os dias, por nos ensinar, por nos livrar dos caminhos maus. Pai, assim como o salmista orou, se há algum caminho mau em mim, se há algum caminho mau em nós, Senhor, livra-nos, arranca de nós. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter consciência dos pecados que cometemos para que possamos renunciá-los, Pai. Espírito Santo de Deus, traz luz aos nossos corações, traz discernimento, entendimento, sabedoria, Senhor, sabedoria de Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos, entregamos esse devocional em amor, em adoração a Ti. Em nome de Jesus, faça-nos, Pai, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Faça-nos adoradores, Pai, da Tua palavra, que ao olharem para nós vejam que somos de Cristo Jesus, propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício de cruz. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Que vocês tenham um excelente restante de dia. Um excelente final de semana que está chegando aí, meio da semana. Amém? Glória a Deus. Até mais.